Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Antes de começar o caso de hoje, eu queria apresentar para vocês o jogo June's Journey, que está patrocinando esse vídeo de hoje. June's Journey é um jogo de mistério extremamente envolvente, onde você precisa encontrar pistas e objetos ocultos para desvendar o mistério que cerca a morte de um casal. Tudo se passa na década de 1920, o que acrescenta um toque muito glamuroso a todas as cenas. Foi tudo muito bem desenhado e tem paisagens belíssimas que eu tenho certeza que vão deixar vocês impressionados assim como eu. Nós, jogadores, interpretamos a personagem principal, June, que resolve investigar por si só a morte extremamente suspeita da sua irmã e seu cunhado. Quem gosta de um bom mistério assim como eu tenho certeza que vai amar esse jogo. Ele prende a sua atenção a cada nova pista e te faz sentir cada vez mais curiosidade de descobrir o que realmente aconteceu ali. Além disso, também é algo extremamente relaxante para você se divertir no fim de um dia de trabalho, por exemplo. Ele também ajuda a treinar a sua atenção e percepção aos pequenos detalhes, então é simplesmente incrível. O jogo pode ser baixado gratuitamente em Android e iOS, é só vocês clicarem no link aqui da descrição do vídeo e começar. Então é isso, agora que vocês já se inscreveram, já deixaram o like e já baixaram o June's Journey, vamos começar o caso de hoje. Lynette Downton tinha 33 anos na época dos fatos e vivia com seu marido Chris Downton e os dois filhos do casal, um de 4 anos e um de 2. Eles viviam em Belleville, Sydney, na Austrália. E a Lynette era uma mulher divertida, ela levava a vida com muita leveza, gostava de ajudar as pessoas, era muito bonita e amava incondicionalmente os filhos. Ela e o Chris se conheceram no colégio quando tinham 16 anos e começaram a namorar. Aos 21, então, eles se casaram e algum tempo depois tiveram os seus 2 filhos. O Chris trabalhava como professor de educação física em um colégio local e a Lynette era enfermeira. O relacionamento entre o Chris e a Lynette era um pouco conturbado, isso porque ele era um pouco abusivo com ela. Frequentemente ela aparecia no trabalho ou em encontros da família com marcas em seu corpo e ao ser questionada ela dizia que é porque ela e o Chris tiveram uma discussão, ele ficou irritado com alguma coisa e acabou apertando ela, dizia que ele às vezes pegava ela pelos ombros e balançava ela muito forte. Então ele tinha uns comportamentos estranhos, às vezes batia nela com toalha molhada, dava tapas, então ele era realmente um homem abusivo e até mesmo violento com ela. Mas a Lynette sempre suportava essas situações, ela nunca tinha dito alguma coisa sobre deixar o Chris, sobre terminar o casamento, então mesmo ela vivendo nessa situação com esse marido bastante abusivo com ela, ela dizia que amava ele, amava os filhos e a família e continuava no casamento. Em outubro de 1981, o Chris e a Lynette resolveram contratar uma nova babá para os seus 2 filhos. Eles então contrataram uma adolescente chamada Joanne Kurtz, de 16 anos, que iria tomar conta das crianças, mas ao contrário do que a Lynette pensava, ela pensava que a menina ia para lá, ia tomar conta das crianças e depois ia embora. Mas não, o Chris convidou essa garota de 16 anos para passar a morar na casa deles. Ela meio que trabalharia ali em tempo integral, estaria sempre junto com a família, separou um quarto para ela na casa. A Lynette não gostou muito dessa ideia, mas ela acabou concordando, porque como eu disse, ela era até bastante submissa ao marido, sempre concordava com as coisas que ele falava. Então mesmo ela não gostando muito, ela aceitou essa situação e a Joanne logo se mudou para a casa do casal. Mas o que a Lynette não sabia é que, na verdade, a Joanne era uma aluna no colégio em que o Chris dava aulas, era aluna dele, inclusive, e os dois já vinham mantendo um caso às escondidas por cerca de 1 ano. Depois, durante todo o desenrolar do caso, foi descoberto que o Chris costumava ter algum tipo de relacionamento completamente impróprio com alunas dele, alguns sendo considerados até como abuso, enfim, mas ele tinha essas
garotas práticas e a Joanne era uma dessas garotas e foi a que mais se tornou algo mais sério realmente, que eles chegaram a manter um caso por todo esse tempo e ele até mesmo levou ela para dentro da casa de sua família. Um tempo depois que a Joanne estava morando lá, a Lynette chegou em casa e acabou pegando os dois no flagra, o marido junto com a babá. Houve toda uma discussão, a Lynette ficou arrasada, é claro, mas o Chris não se demonstrou muito arrependido, ele até inclusive saiu de casa junto com a Joanne, disse que ia deixar a Lynette, que os dois não iam ficar mais juntos e saiu de casa junto com a adolescente. Mas alguns dias depois, ele conversou com a Lynette, disse que queria voltar para casa, retomar o casamento e ela o aceitou de volta em casa, disse que os dois iam superar aquela situação e propôs para eles para que os dois frequentassem um conselheiro matrimonial. Ele aceitou então e eles começaram as sessões. Em 8 de janeiro de 1982, a Lynette e o Chris compareceram pela manhã em uma dessas sessões de aconselhamento matrimonial e, segundo seus familiares e seus colegas de trabalho, ela se mostrou muito otimista com isso, ela estava esperançosa de que ia conseguir resolver os problemas entre ela e o marido e que tudo ficaria bem. Então, quando foi naquela noite, a mãe dela telefonou para a casa dela e foi o Chris quem atendeu o telefone. Eles conversaram um pouco e ela pediu para falar com a filha e ele então passou o telefone para Lynette. Segundo a sua mãe, ela estava meio estranha no telefone, como se ela estivesse embriagada, a voz dela estava um pouco lenta. Então a mãe perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, que o marido dela tinha servido a ela uma bebida, que tudo ficaria bem. A mãe dela estranhou mais uma vez porque o casal não costumava beber bebidas alcoólicas, nem a filha e nem o Chris. Mas ela não questionou muito, elas conversaram por algum tempo, combinaram que no dia seguinte se encontrariam para almoçar juntas na praia e depois desligaram o telefone. Porém, quando foi no dia seguinte, no horário marcado, a mãe dela chegou até a praia, mas a filha não apareceu. O Chris trabalhava por meio período como salva-vidas naquela mesma praia, então ele encontrou com a mãe da Lynette lá, foi até ela e disse que a Lynette tinha ligado para ele e dito que precisava de um tempo sozinha para pensar sobre a sua vida e também sobre o casamento deles e que por isso ela estava indo embora para passar uns dias fora, mas não disse para ele para onde estava indo. A mãe e a família, claro, ficaram extremamente preocupados com isso, porque ela não tinha comentado nada sobre essa ideia com ninguém, nenhum amigo do trabalho, nem familiar. Então era muito estranho, do nada, ela que estava se mostrando super feliz e otimista com o casamento, dizer que simplesmente está indo embora para um local que ninguém sabe e não tem data para voltar. Outra coisa estranha é que ela jamais deixaria os filhos, segundo a família dela. Ela era muito apegada às crianças, como eu disse no começo, amava eles incondicionalmente, então ela não os deixaria para passar mesmo que alguns dias apenas fora. E isso foi muito estranho para a família. Mas como eles não tinham muito o que fazer, eles resolveram esperar algum tempo para ver se conseguiam contato com a Lynette ou se ela voltava para casa. Os dias foram passando até que se tornaram semanas e a família da Lynette, sempre que questionava o Chris, ele não demonstrava nenhuma preocupação, dizia que não sabia onde ela estava, mas que logo ela retornaria. O que a família da Lynette não sabia é que praticamente no dia seguinte ao desaparecimento dela, o Chris mudou a Joanne de vez para a casa dele. É claro que depois daquele episódio em que a Lynette pegou os dois no flagra, a Joanne saiu de lá, voltou para a casa da mãe dela, e então, assim que a Lynette desapareceu, a Joanne se mudou de vez para a casa dela e passou inclusive a usar as coisas dela e dormir em sua cama. 6 semanas se passaram até que finalmente a família da Lynette percebeu que algo estava muito errado e acionaram a polícia para registrar o seu desaparecimento. Os policiais foram ouvir o Chris, ele contou essa mesma versão e ainda disse que entre os dias 12 e 26 de janeiro ela tinha ligado para ele algumas vezes e tinha dito que ela tinha entrado para um culto religioso e que ela simplesmente não voltaria mais. Ele disse até que ela parecia bem e que ela também tinha usado o cartão dela do banco 2 vezes depois que ela foi embora, e isso era um indicativo que realmente ela tinha ido embora para começar uma nova vida e que estava tudo bem. A família dela não acreditou nem por um segundo nessa versão do Chris, porque, como eu disse antes, ela nunca abandonaria os filhos assim do nada, e também ela
ela nem era tão ligada assim à religião para resolver seguir um culto assim do nada. Mas mesmo essa história parecendo completamente absurda, parece que apenas a palavra do Chris bastou para os investigadores e eles pensaram que realmente a Lynette tinha ido embora para começar uma nova vida e o caso não chegou a ser investigado a fundo. Como a polícia não deu muita atenção para o caso, consequentemente ele não ficou muito conhecido, a mídia também não deu nenhuma atenção e a família da Lynette ficou praticamente de mãos atadas, porque sempre que eles questionavam o Chris, ele dizia a mesma coisa e eles não tinham por onde começar para encontrar ela. Quando foi no ano seguinte, o Chris conseguiu se divorciar da Lynette, mesmo sem a presença dela, e no próximo ano, 1984, ele e a Joanne se casaram, se mudaram para Chrisland e tiveram um filho juntos. Em 1990, 8 anos após o desaparecimento da Lynette, a Joanne pediu o divórcio ao Chris e voltou a viver com a sua mãe, levando com ela o filho do casal. Naquele mesmo ano, ela procurou uma delegacia para fornecer informações sobre o temperamento do Chris que ela achava que seriam relevantes para ajudar no caso da Lynette. Ela disse que depois que ela e o Chris se mudaram de cidade, ele passou a demonstrar um temperamento muito abusivo e violento com ela, começou também a agredir ela da mesma forma que ele agredia a Lynette, e ela não tinha permissão para sair de casa sem ele, para ter amigos, para conviver com as pessoas, ter uma vida social, fazer qualquer coisa assim que ele não aprovava, ela não podia fazer, era só alguma coisa que ele tivesse junto e mesmo assim eram só as coisas que ele queria fazer. Essas alegações da Joanne chamaram um pouco de atenção dos investigadores que relembraram o caso e decidiram fazer uma busca na propriedade aonde ela vivia. Eles cavaram ali parte do terreno, mas não encontraram nada. Quando foi em 2001, foi oferecida uma denúncia contra o Chris, porque os investigadores do caso entenderam que tudo levava a crer que a Lynette foi assassinada por alguém próximo a ela, e essa pessoa certamente seria o Chris. Porém, a denúncia foi recusada porque alegaram que não tinham provas o suficiente para que ela fosse feita. Em 2003, a mesma coisa aconteceu, os investigadores tentaram formalizar ali uma denúncia, mas ela mais uma vez não foi aceita pelos mesmos motivos de antes, da falta de provas. Em 2018, o jornal The Australian lançou um podcast criminal chamado The Teacher's Pet, que investigava o desaparecimento da Lynette. A série de podcasts teve cerca de 30 milhões de downloads e alcançou o número 1 nas paradas de podcast na Austrália, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia. Com o sucesso tremendo do podcast, a população e a mídia começaram a fazer muita pressão nas autoridades para que o caso da Lynette começasse a receber a devida atenção e o Chris fosse acusado pelo assassinato dela. Quando foi em setembro do mesmo ano, eles foram fazer novas escavações na propriedade onde ela vivia. Dessa vez cavaram todo o terreno, mas mais uma vez não encontraram nenhuma evidência nem nenhuma prova. O Sydney Morning Herald, principal jornal australiano publicado diariamente na cidade de Sydney, relatou que uma fonte policial afirmou que 100% da razão para a nova escavação foi a pressão pública que surgiu após o podcast e subsequente mídia e interesse público no caso. Em dezembro do mesmo ano, 2018, o Chris foi preso em sua casa em Queensland e levado de volta a Sydney, acusado pelo assassinato da Lynette. Ele pagou uma fiança de cerca de $1,5 milhão e foi liberado 2 semanas depois para aguardar o seu julgamento em liberdade. Essa decisão foi tomada porque, segundo as autoridades, ele não apresentava um risco à população. Os advogados do Chris tentaram impedir o julgamento que iria acontecer em 2019 ou 2020, afirmando que o podcast causou um risco à integridade do júri. O juiz responsável decidiu continuar com o processo, porém o adiou para o final de 2021, para garantir que os comentários sobre o caso já tenham sido amenizados, a fim que o julgamento seja, segundo ele, justo. Apesar disso, eu acredito que o julgamento não vai acontecer esse ano, porque nós já estamos aí praticamente em julho e eu não encontrei nenhuma notícia de que a data foi marcada. De qualquer forma, assim que o julgamento acontecer, eu volto aqui para atualizar vocês sobre o desfecho do caso.